irmãos e irmãs da ED. Eu espero que todos, bem como suas famílias, estejam bem, com saúde, supridos em suas necessidades. É uma alegria poder voltar a compartilhar com os irmãos um pouco sobre o que Deus tem nos revelado a partir da sua palavra. Seguindo a lógica que nós temos adotado já nos últimos meses, nós vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus e hoje especificamente o capítulo 13, principalmente o começo até o versículo 23. Nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida para os irmãos que cresceram em igrejas evangélicas, assim como eu. Com certeza já ouviram muitos estudos, muitas pregações sobre essa parábola. Mas antes de falar sobre a parábola, eu queria falar sobre a minha experiência como semeador. Quando eu era criança, teve uma época que eu aprendi na escola como cultivar feijão e algodão. E eu fiquei muito animado com aquilo e resolvi replicar na minha casa. E aí, em vez de fazer um feijão no algodão, eu já queria fazer uns 10. E minha mãe começou a ficar incomodada com aquilo, porque eu ficava um monte de copo, ficava colocando feijão em algodão. E aí eu comecei a fazer isso na terra. Na frente de casa tinha um jardim e eu comecei a plantar não só feijão, como várias sementes. E eu comecei a ver o que crescia melhor. Eu não tinha base para avaliar isso, minha avaliação básica era o que crescia no dia seguinte já, né? Então eu não tinha muita paciência para esperar e eu gostava muito de plantar feijão e milho que crescia muito rápido. E minha mãe começou a ficar irritada com aquilo, porque ela ficava falando: Heitor, fica enchendo de mata meu jardim, para de plantar isso. Mas todo dia eu ia lá, plantava novas sementes em lugares diferentes. E aí eu percebi que na minha experiência o feijão e o milho que cresciam melhor e eu tinha que procurar um contexto bom para plantar aquelas sementes, né? Para evitar que elas acontecesse alguma coisa com elas. E para mim, o principal obstáculo era que eu tinha que esconder as plantas da minha mãe. E aí eu achei um cantinho bem escondido assim no jardim, onde eu sabia que ela não ia com frequência, e lá eu comecei a cultivar meus milhos e feijões. E assim eu descobri também que o quão é importante você criar o melhor contexto para que uma planta cresça. Isso não é tão diferente assim dessa parábola. Esse semeador, diferente de mim, parece que distribui livremente as suas sementes, mas é apenas no bom solo que essa semente vai crescer. Solos pedregosos ou com espinhos não permitem que essa planta germine. Mas o solo fértil, a terra boa que recebe essa semente, ela frutifica a uma proporção grande à semente que ela é plantada. Nessa parábola, como em muitas outras, Jesus ele usa um contexto muito conhecido dos seus ouvintes. A figura de um semeador, da terra e da semente. Provavelmente todo mundo daquela multidão sabia dizer qual que era o melhor solo para plantar alguma semente, porque eles viviam naquele contexto. Ainda assim, nessa parábola, parece que existe dificuldade de compreensão, diferente de outras que têm um sentido muito simples. Eu acredito que o motivo principal disso nessa parábola é que ela não traz um ensino moral imediato para aquelas pessoas. Outras parábolas trazem esse tipo de ensino. Por exemplo, a parábola do rico insensato. Ela tem uma mensagem muito simples sobre a ganância e o acúmulo de riquezas. A parábola, por exemplo, do bom samaritano fala do cuidado com o próximo, de como esse cuidado pode vir de pessoas inesperadas. Já essa parábola não traz um ensino moral imediato, mas ela traz um ensino sobre o crescimento e a propagação do reino. Então não é uma coisa tão simples do contexto dessas pessoas. Muitos dos ouvintes de Jesus provavelmente conheciam a figura do Messias, só que tinham uma série de visões sobre quem seria essa pessoa e com certeza todos tinham muita dificuldade de entender que tipo de reino é esse que Jesus pregava. Se até mesmo seus discípulos tinham muita dificuldade de entender isso. Por isso, a gente consegue entender que não é um ensino tão simples assim que Jesus traz essa parábola. E esse ensino traz dúvidas, exige uma explicação para esses discípulos, e eu também compartilho a impressão de que esse texto não é um texto fácil de ser entendido. Por mais que a parábola talvez seja simples para a gente, porque a gente cresce ouvindo sobre ela, o trecho que Jesus explica sobre a compreensão e o uso de parábolas é desafiador para mim e talvez seja para os irmãos também.
Diante dessa incompreensão, essa dificuldade, tanto da multidão como dos discípulos, eu quero propor aos irmãos que a mensagem do reino ela só pode ser plenamente compreendida e vivida à luz de Cristo. E eu queria ressaltar aqui nesse texto 3 princípios que essa parábola nos apresenta sobre o reino de Deus. E alguns deles podem ser impressionantes ou até frustrantes, dependendo do modo como a gente encara esse grande reino. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o crescimento do reino ele parece ser lento e errático. Notem como grande parte das sementes parece ser desperdiçada. Ela cai em um solo que não permite que ela germine ou que permite para ela um crescimento muito superficial que logo acaba na morte dessa planta. E parece que é apenas uma parte, a gente não sabe quanto disso tudo vai ser de fato aproveitado numa terra boa que vai gerar frutos. E isso pode parecer frustrante, a gente pensar num reino em que ele nem sempre frutifica, que ele, em alguns contextos ele perece. Eu lembro da minha experiência com as plantas, de como eu tinha selecionado o feijão e o milho como as plantas que cresciam melhor, era mais fácil de cuidar delas. Aí eu penso que a semente do reino, a palavra do reino, os valores do reino, parecem ser uma semente tão poderosa, parece ser uma mensagem tão rica e transformadora, que é assustador que existem contextos em que essa semente não floresça. Parece que uma mensagem tão poderosa, até no meio das pedras, precisava florescer e criar uma árvore gigantesca. Mas Jesus diz que não é isso que acontece. Nesse tempo presente, existem corações, existem pessoas, existem sistemas, existem ideologias que não reconhecem Cristo como Senhor. E mesmo tendo essa semente poderosíssima, existem contextos em que o reino não frutifica. E é importante que a gente entenda que essa é uma realidade do tempo presente. Nós temos a esperança de que um dia tudo será transformado através da glória de Cristo e que tudo que existirá serão de fato os frutos transformados desse reino. Mas hoje, enquanto nós vivemos aqui, existem corações esparsos que negam esse reino e que não permitem que esse reino frutifique em todos os espaços. E isso para a gente pode ser frustrante, mas ao mesmo tempo precisa gerar esperança. E o que nos consola é saber que o próprio Cristo disse que isso ia acontecer. Então não é novidade quando nós observarmos a injustiça crescendo, quando nós observamos a dor crescendo, quando nós observamos contextos em que Cristo é negado e perseguido, porque Cristo mesmo já nos ensina nessa parábola que existem contextos em que o reino não frutificará nesse momento presente. O segundo princípio que nós aprendemos a partir dessa parábola é que mesmo na terra fértil, a semente frutifica de maneiras diferentes. O reino frutifica de maneiras diferentes, de acordo com a pessoa que recebe esse reino. A gente pode olhar para o fim desse texto e Jesus vai explicar especificamente o que cada solo representa, né, e como que a planta frutifica em cada um desses espaços. Então nós vamos às pessoas que recebem a palavra, mas não entendem, não se engajam com essa palavra. Existem pessoas que recebem com alegria, mas não criam profundidade, então esse reino logo ele é esquecido. Existem pessoas que são sufocadas pelas pressões e pelas preocupações da vida, e existem aquelas que são representadas por um solo fértil, onde a planta cresce, ela firma suas raízes e ela produz bons frutos. Mas o texto nos diz também que algumas sementes elas frutificam na proporção de 30 vezes ao que foi plantado, outras a 60 vezes, e as que mais frutificam produzem 100 frutos, 100 vezes mais frutos em relação ao que foi plantado. Por que isso acontece? Como esse texto está falando muito do solo, é de se esperar que esses solos diferentes produzam quantidades diferentes de frutos e de sementes. E nesse momento, eu convido aos irmãos, assim como eu mesmo faço, a olhar para dentro e pensar que tipo de frutos nós temos produzido. Quantos frutos nós temos produzido para esse reino, né? Como essa palavra que Deus coloca nos nossos corações tem frutificado. E fazer isso é desafiador. Com certeza é desafiador, porque pode nos chamar a um compromisso maior com Cristo, a frutificar cada vez mais. Pode também, no seu coração, você pode se identificar com uma pessoa que nesse momento está com o coração como uma terra seca, em que não há espaço para essa mensagem. Ou para um coração cheio de espinhos, que recebe essa palavra de Cristo com alegria, mas ao mesmo tempo se vê sufocado por várias pressões. E a você eu chamo a olhar
para essa mensagem transformadora de Cristo e reconhecer o potencial dessa mensagem de um reino que gera frutos abundantes de graça e de amor. E o terceiro ponto que gostaria de destacar, que é talvez o de compreensão mais difícil, é que os mistérios do reino eles só são conhecidos a partir de Cristo. Uma primeira leitura, esse texto pode ser chocante, porque parece que Cristo está dizendo que ele deliberadamente assume uma postura em que a sua parábola será incompreensível para as pessoas que o ouvem. Mas eu não acredito que é isso que acontece aqui nesse texto. Jesus, quando os discípulos perguntam a Jesus por que ele ensina através de parábolas, ele diz que a esses discípulos é permitido conhecer algumas verdades, enquanto para outras, para as pessoas da multidão, não é permitido ainda conhecer tudo. Eu acredito que a chave para a gente compreender esse texto é a própria figura de Cristo. É entender que o reino só pode ser revelado quando Cristo é visto e entendido como o Senhor desse reino. Como eu disse, essa parábola não traz um ensino moral direto para as pessoas que estão ouvindo, mas ela traz um ensino acerca do reino de Deus, a sua expansão e o seu crescimento. Estes discípulos, por mais que ainda não tivessem uma compreensão completa sobre quem era Cristo e o que era esse reino, eles já tinham tido uma postura de seguir a esse Cristo, eles eram submissos a esse mestre. E a eles foi permitido conhecer um pouco mais. Enquanto isso, outras pessoas que talvez não se comprometessem com essa palavra, como era o caso dos terrenos espinhosos, ou das pedras, ou da beira do caminho, essas pessoas não conseguiam ainda enxergar plenamente a verdade que Cristo estava ensinando. Para a gente entender um pouco melhor, a gente pode olhar para o próprio texto em que Mateus ele vai referenciar também o profeta Isaías. Ele vai falar do capítulo 6 de Isaías, nos versículos 9 e 10. Ele cita isso, inclusive, aqui nesse texto. E a gente pode observar um paralelo também com como o povo no Antigo Testamento recebe a palavra do profeta Isaías. A gente lida com um povo que conhece a mensagem de Deus, conhece a lei, é um povo que historicamente se reconhece como o povo de Deus, e ainda assim esse povo ele está imerso em idolatria e injustiça. E Isaías vem profetizar contra esse povo, mas ele não traz uma mensagem nova, algo inédito. Não, ele vai falar dos próprios princípios da lei que Deus já havia entregado a esse povo muitos anos antes. Ele vem pregar sobre o caráter de Deus e sobre o caráter que Deus espera que o seu povo tenha, sobre elementos que eles já conheciam e que eles haviam abandonado. E esse povo, já com o seu coração endurecido pelo próprio pecado, se recusa a entender e a aceitar essa mensagem. E Isaías sofre nesse contexto. Jesus, da mesma forma, ele traz uma mensagem que ela não é compreendida porque esse povo já tem o coração endurecido. Talvez o versículo mais chocante desse texto seja o versículo 12, em que Jesus fala que ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. A princípio nos parece uma sentença muito injusta, mas basicamente o que ele está dizendo é aqueles que de fato entendem essa mensagem do reino, aqueles que conseguem chegar a Cristo como o Senhor desse reino, cada vez mais compreenderão, receberão os mistérios majestosos do reino. Enquanto aqueles que não entendem Cristo dessa forma, cada vez mais serão impossibilitados de reconhecer esse reino. Porque não é possível acessar e vivenciar esse reino longe da figura de Cristo. E essas são as sementes que perecem também. Aqueles que entendem a mensagem de Cristo, se comprometem com ela, só podem fazer isso quando Cristo é central em suas vidas. E nesse momento eu destaco que até agora não tenho falado muito sobre a propagação do Evangelho e a pregação do Evangelho, que geralmente é uma das ênfases mais usadas quando a gente lida com esse texto. Eu faço isso porque o próprio Evangelho e a própria explicação de Jesus não se atém muito à figura do semeador. Ele fala muito mais dos tipos de solo. Ao mesmo tempo, a partir do momento que nós temos uma compreensão ampla sobre o Evangelho de Mateus e as suas ênfases, e nós reconhecemos que nós entendemos quem de fato esse Cristo é, e nós compreendemos a sua mensagem, nós precisamos também nos comprometer com a pregação e a vivência integral desse Evangelho autêntico de Cristo. Porque se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver uma série de evangelhos falsos e uma série de evangelhos que são danosos. Nós podemos encontrar pregações sobre Cristo que são errôneas e falsas.
nós podemos encontrar uma pregação que ela valorize talvez os ganhos materiais e o conforto nesse tempo presente. Nós podemos encontrar pregações que valorizem o ódio e a violência contra o ser humano. Nós podemos encontrar pregações que coloquem todas as suas esperanças em instituições ideologias do tempo presente. Mas não é esse o Cristo que a gente observa nas Escrituras. Não é esse o verdadeiro Cristo. E é importantíssimo que a gente se comprometa a propagar o evangelho autêntico de Cristo, porque o próprio texto nos diz aqui hoje que é apenas através da compreensão verdadeira de Cristo que nós podemos gerar frutos, nós podemos vivenciar plenamente esse reino. Portanto, pensando nesses 3 princípios, eu convido os irmãos a refletirem sobre algumas aplicações para esse texto. A primeira aplicação é que nós não podemos perder a esperança quando nossa mensagem, a mensagem de Cristo, não apresentar frutos grandiosos ou vistosos. O próprio Cristo nos ensina de que existem contextos em que essa mensagem não frutifica. Mas nós temos a esperança que no tempo futuro, de fato, nós veremos esses frutos grandiosos do reino. A nossa esperança ela não é vã, mas sim, no tempo presente, nem todo espaço permite que esse reino cresça em grandes proporções. Segundo ponto, é importante que a gente olhe para o nosso próprio coração e que a gente avalie que tipo de terreno nós temos sido. Se nós somos uma terra fértil, como temos frutificado? Nós temos gerado muitos frutos para o reino ou nós temos gerado muito pouco? Como a gente pode fazer para trazer uma frutificação maior desse reino que impacta e transforma nossos corações? E talvez você se veja como um coração nesse momento pedregoso, onde essa mensagem do evangelho já não cresce, ou ela é sufocada por muitas outras coisas que têm ferido o seu coração. A você eu convido que conheça esse Cristo verdadeiro. É um Cristo que não incita o ódio e a morte, é um Cristo que promete uma esperança plena e verdadeira, e é um Cristo que de fato promove um reino maravilhoso e grandioso, que hoje nós já observamos sinais dele e que de fato nos traz a esperança de continuar caminhando firmes ao lado desse Cristo. E o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar para aqueles que têm os seus corações férteis, que recebem essa mensagem, têm frutificado, é importante que a gente se engaje plenamente com a pregação de um Cristo autêntico, porque somente esse Cristo autêntico que pode gerar verdadeiros frutos no coração das pessoas. É somente centrados em Cristo que nós vamos de fato vivenciar as grandiosas maravilhas do reino de Deus. Deus nos abençoe e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre as maravilhas desse reino com os irmãos. Um abraço.